Olá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez, em pensamentos, nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Estamos estudando no momento o Livro dos Espíritos. Lembrando a vocês que a nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, tem os trabalhos doutrinários sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, e às quartas-feiras nós temos aqui nesse formato e também de forma presencial na nossa casa o estudo das obras básicas do Espiritismo. Nós já estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo durante 6 anos. Nós já estudamos o céu e o inferno. E no momento aqui estamos dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Então vamos lá? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos. Estamos no capítulo 4º, Pluralidade das Existências. E estamos no item que trata das semelhanças físicas e morais. Capítulo 4º, item das semelhanças físicas e morais. Na semana anterior, nós chegamos até a pergunta número 215 e hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo com a pergunta 216. Lembrando a vocês que a leitura que eu faço aqui com vocês é da tradução de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio Miranda. É de casa, vocês acompanham com a tradução que vocês tiverem. Então, vamos lá? Vamos estudar. Pergunta número 216, que Kardec faz aos espíritos. Em suas novas existências, o homem conserva traços do caráter moral de suas existências anteriores? Quando o espírito reencarna numa nova experiência, com um novo personagem diferente do anterior, ele vai conservar traços do caráter moral de suas existências anteriores? É isso que Kardec está querendo saber. Vamos ver o que é que os espíritos responderam. Sim, isso pode acontecer, mas ao melhorar-se, ele se modifica. Sua posição social pode igualmente não ser a mesma. Se de senhor ele se torna escravo, suas inclinações serão diferentes e haveria dificuldade em reconhecê-lo. O espírito sendo o mesmo nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter, vez por outra, certas semelhanças, modificadas, entretanto, pelos hábitos de sua nova posição, até que algum aperfeiçoamento notável mude completamente o seu caráter, pois de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e humano desde que se haja arrependido. Senhora resposta, hein? Muitos pontos aqui para nossas reflexões. Então, quando Kardec pergunta se
o espírito, quando reencarna, o novo personagem que vai formar, esse personagem atual é Sandra Naira. Quando eu desencarnar, ficar um tempo na dimensão espiritual, quando eu reencarnar, não será mais Sandra Naira, será outro personagem que irá ser formado. Kardec está perguntando, esse novo personagem vai conservar traços do caráter moral? Ele foi bem específico, moral. Os espíritos vão dizer sim, isso pode acontecer, dele vir com os traços do caráter moral da existência anterior, então no meu caso, de Sandra Naira, mas quando o espírito melhora, quando ele progride, quando ele aproveita bem o aprendizado da última experiência, da última encarnação, ele se modifica, ele vem diferenciado, porque já deu um passo, já integrou mais habilidade, já tem uma consciência um pouco mais ampliada. Ele vai dizer, a posição social pode igualmente não ser a mesma. Então, pode estar numa situação econômica, financeira, de uma determinada maneira, ocupar um determinado lugar na vida social, uma posição social que numa outra possa vir diferente. Na época, Kardec dá Kardec não, os espíritos dão essa resposta por conta da época. Foi respondida em 1857, aonde ainda existiam em alguns países a escravidão. Então ele diz, ele pode vir de senhor para a posição de escravo, ou vir de uma pessoa numa posição hoje em dia econômica, financeira, social, de uma posição muito elevada, com uma posição muito mais humilde. Então ele diz, as inclinações serão diferentes, então haverá dificuldade de reconhecer a personalidade nesse novo personagem que vai estar num contexto completamente diferente. Mas olha o que os espíritos dizem aqui, deixando bem claro para a gente. O espírito sendo o mesmo nas diversas encarnações. Então, o que muda é o personagem, o espírito, nós, individualidade, continuamos sendo a mesma. Só que representado agora na dimensão material por um outro personagem. Então, o espírito sendo o mesmo nas diversas encarnações, suas manifestações, que é a representação através do personagem, da pessoa que está sendo encarnada agora e vai estar nesse contexto social, nesta família, vez por outra, essa manifestação, haverá certas semelhanças que serão modificadas, entretanto, pelos hábitos de sua nova posição. Então, os hábitos que se tinha quando estava numa posição elevada são uns, quando vem numa posição humilde é outra. O contrário também. Quem estava numa posição humilde, que veio num contexto social, familiar, de experiências desafiadoras e que na próxima vai vir numa posição melhor, numa situação muito, em termos materiais, menos desafiadoras, menos entre aspas, que às vezes a questão da posição social da riqueza é mais difícil para o personagem do que o contrário, embora nós pensemos que seja assim, né, que seja mais fácil. Terão certas semelhanças, mas serão modificadas pelos hábitos, porque quando a gente está num determinado contexto, sociedade, situação financeira, posição social, nós temos determinados hábitos. Quando vamos para uma mais elevada ou menos em relação à condição econômica, cultural, serão outros hábitos. Até os espíritos vão dizer, isso é que é interessantíssimo, que algum aperfeiçoamento notável mude completamente o seu caráter. Aí sim, quando o espírito conseguir, através de suas experiências, fazer uma transformação
significativa no contexto ético, moral, em que o faça avançar no seu processo, no seu aprendizado, com integração de habilidades, com ampliação de consciência, em que o orgulho, as escolhas equivocadas possam dar lugar à humildade, ele se tornará humilde e humano, desde que tenha entendido enquanto espírito, e aí sim modificará esses traços morais e aparecerá nesse novo personagem. Olha que interessante o trabalho que a gente tem que fazer com a gente mesmo, né? A partir de agora, a partir de cada experiência que a gente está vivenciando, independente da dimensão em que nós estejamos, de fazer o trabalho de modificar aquilo em nós que precisa ser modificado, de utilizar o nosso livre-arbítrio de forma adequada, com as escolhas que sejam adequadas para nós, para o outro e para o local, a sociedade onde nós estamos inseridos, para que com isso nós dermos passos adiante no nosso processo enquanto espírito, no nosso desenvolvimento espiritual. Fazendo assim, nós estamos ampliando a nossa consciência, nós estamos progredindo enquanto espírito. Essa foi a pergunta 216. Mas aí, prosseguindo, Kardec vai dizer: então, em suas diferentes encarnações, o homem conserva os traços do caráter físico de existências anteriores. Aí ele já perguntou no outro moral. Se na 216 conserva traços do caráter moral. Agora ele quer saber físicas, porque o item agora está tratando de semelhanças físicas e morais. Então, como Kardec estivesse perguntando, e nas diversas encarnações, Sandra Naira vai conservar traços dessa aparência, desse corpo físico de agora? Esse corpo de agora traz traços das experiências anteriores dos outros personagens que foram vivenciados por ela? Essa foi a pergunta. Vamos à resposta de Kardec. O corpo físico é destruído e o novo não tem nenhuma relação com o antigo. Então, o corpo físico, esse aqui, acaba. E o próximo corpo não tem nenhuma relação, porque esse corpo é biológico. Ele vai se desfazer, ele vai acabar. O próximo corpo não vai ter relação nenhuma física com este corpo. Ponto. Continuando, os espíritos vão dizer: no entanto, o espírito se reflete no corpo, porque o corpo representa o espírito. E continuando, vão dizer: embora apenas matéria, o corpo físico, ele é modelado pelas qualidades do espírito que lhe imprimem um certo caráter, principalmente na fisionomia. Essa é a razão porque, em geral, se diz que os olhos são o espelho da alma, isto é, o semblante reflete mais particularmente a alma. Existem pessoas esteticamente feias que, no entanto, têm alguma coisa que agrada quando refletem um bom espírito sensato, humano, enquanto que há belas fisionomias que nada despertam ou mesmo provocam repulsa. Poder-se acreditar que somente corpos perfeitos revestem espíritos adiantados. Entretanto, não se encontram todos os dias homens de bem sobre uma aparência disforme, sem possuir uma semelhança pronunciada, a similitude dos gostos e das tendências pode dar, portanto, o que chamamos um ar familiar. E prossegue: ao corpo que reveste a alma em uma nova encarnação, não tendo necessariamente
relação com o anterior, pois pode provir de origem diferente, seria absurdo supor-se uma sucessão de existências ligadas por uma semelhança apenas circunstancial. Não obstante, as qualidades do espírito modificam frequentemente os órgãos que servem às suas manifestações, imprimindo na fisionomia e mesmo no conjunto das maneiras um cunho característico. É assim que, sob o envoltório mais humilde, pode se encontrar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto que, sobre o hábito do grande senhor, vence por muitas vezes baixeza e ignomínia. Certas pessoas provenientes da mais ínfima posição adquirem sem esforço os hábitos e as maneiras da alta sociedade, parecendo reencontrar o seu elemento, enquanto outras, malgrado seu nascimento e sua educação, estão sempre deslocadas. Como explicar esse fato de outra forma, senão como um reflexo do que foi o espírito? Então, os espíritos respondem que o corpo físico, embora não vá ter nenhuma relação, esse de agora, com o próximo corpo, que nós, espíritos, quando reencarnarmos, formos moldar, mas lembrar também que, embora não tenha relação o corpo físico um com o outro, é o espírito que vai moldar esse novo corpo. Então, algo da personalidade, desse caráter moral, que já apareceu em outros corpos, aparecerá também. Os espíritos vão dizer, principalmente no olhar, porque os olhos são as janelas da alma. E pelo olhar, principalmente, se pode conhecer. E a gente costuma dizer, né? Que nós conhecemos as pessoas ao olhar no olho. Por isso que tem muita gente que não gosta de olhar olho no olho com as outras pessoas. Porque é como se as outras pessoas estivessem penetrando no seu íntimo, na sua intimidade. E os espíritos vão dizer que, como o espírito imprime um certo caráter nesse corpo, pode o novo corpo guardar alguma coisa, alguma lembrança do corpo, da fisionomia anterior. Ele vai falar principalmente no rosto, principalmente no olhar. É quando a gente diz assim, de um parente, de alguém mais jovem, que a gente vê fotos muito antigas, de 2, 3 gerações atrás, e diz assim, tem o mesmo olhar do tataravô. Pode ser que este tataravô, que foi numa determinada época, esteja ali realmente no retorno e guarda essa semelhança. Por quê? Porque o espírito vai imprimir no corpo físico uma certa semelhança desse caráter anterior. E os espíritos vão dizer que também existem pessoas que são classificadas, né? Que são tidas pelo senso comum, pelo julgamento das pessoas, como pessoas que são esteticamente feias, mas que a gente diz que tem uma coisa na pessoa que, quando a gente olha, sente uma coisa tão boa, sente um bem-estar que agrada aquela pessoa, mesmo que para os padrões de estética, ela não seja considerada uma pessoa bonita, mas é agradável de olhar. Quando olha, existe alguma coisa. É por quê? Porque é o espírito que está ali, que já guarda em si, já conquistou esse lugar, que é que a gente pode dizer que é um espírito bom, é o espírito que já tem conquistas morais, é o espírito que já tem determinadas habilidades, é o espírito que já desenvolveu uma consciência mais ampliada, em que a bondade, a fraternidade já está muito mais incorporada, e isso acaba aparecendo, refletindo através da forma, mesmo que ela não seja considerada esteticamente uma forma bonita, dentro dos padrões de belezas que podem
se estabelecer. Já o contrário, ele vai dizer, também acontece, de pessoas que são tidas por esse padrão de beleza, de estética, que são muito bonitas, mas que a gente olha e não sente nada agradável, não desperta nada. Nada provoca, embora esteja dentro de um padrão de beleza, de estética, considerado pessoas belas. Por quê? Porque podem ser espíritos que estão utilizando aquele corpo com aquela forma que a sociedade, que a cultura estabelece como esteticamente belo, mas aquele espírito que está ali utilizando aquele corpo, aquela forma ainda não tem essas características morais, essas habilidades, a bondade, a fraternidade, a ética, o respeito. E a gente olha e diz assim, realmente é apenas mais um rostinho bonito. Então os espíritos vão fechar dizendo que o corpo que reveste a alma em uma encarnação, né? Embora ela não tenha essa relação, ela pode vir, né, em esse outro personagem, no parágrafo seguinte, quando eles vão falar de uma origem diferente e pessoas que vêm numa condição social muito mais humilde, mas que quando estão num determinado local em que é diferenciado, elas se sentirem muito mais à vontade e conseguir se sair muito bem naquela situação e manejar isso de uma forma quase como fosse natural, como eu disse assim, parece que a pessoa já nasceu assim. Por quê? Porque guarda o espírito que é o senhor daquele personagem, traz, está lá guardado, e isso pode surgir, pode aparecer. E aí é que eles vão dizer, é assim que sobre o envoltório mais humilde, ou seja, aquele que tem um corpo físico, mas que está, aquele personagem, numa posição mais humilde, pode encontrar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto o grande senhor, por muitas vezes, apresenta uma baixeza, uma ignomínia, né? Não tem nenhum trato. Então, fechando, eles vão dizer, certas pessoas provenientes da mais ínfima posição, ou seja, veio naquela experiência, numa condição que não é muito desenvolvida, que não tem muito recurso, adquirirem sem esforço os hábitos e as maneiras da alta sociedade, como se aquilo para ela fosse muito fácil pegar, fosse um hábito que não tivesse dificuldade em ela aprender. Por quê? Porque já guarda de outras experiências. Aí eles vão dizer, parecendo reencontrar o seu elemento. É como se dissesse, eu já conheço isso aqui. Eu já vivi experiências dessa maneira aqui. Isso para mim não é nada novo. E o personagem se sai de forma muito tranquila. Enquanto outras, malgrado o seu nascimento, ou seja, embora venham nascer em berço de ouro e tenham uma boa educação, se sente sempre deslocada, como se não encontrasse o seu lugar. Então, é o espírito sempre que vai aparecer, porque o personagem vai estar sempre representando o espírito, a individualidade que nós somos. Porque o que aparece para representar o espírito na encarnação é o personagem que está representando, mas a individualidade que nós somos não é essa apenas dessa experiência. E fechando, os espíritos vão dizer, por isso aí, a gente pode, não tem outra forma de explicar como é que uma situação dessa, em que uma pessoa humilde se sente muito bem, muito confortável e maneja muito bem determinadas situações em ambientes de uma outra sociedade, quanto outras que nasceram ali não. Como explicar esse fato de outra forma, se não sendo um reflexo do espírito, da individualidade que nós somos? Interessante, né, gente? Interessante. Dá para muitas reflexões até a semana que vem, né?
nessa pergunta número 216 e 217. Afinal de contas, nós nos encontramos sempre às quartas-feiras, às 19 horas, para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Então, nós vamos ficar por aqui hoje com a pergunta número 217. Lembrando que segunda-feira, 19h30 às 20h30, temos doutrinária presencialmente na nossa casa. E na próxima quarta, nos encontramos novamente por aqui, às 19 horas, e também presencialmente na nossa casa, para darmos prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, fechando esse item de semelhanças físicas e morais, e na semana que vem dando início ao item ideias inatas. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de aprendizado. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos e que o seu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo muito grande no coração de todos e até a semana que vem.